Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero convidar você a, por gentileza, abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do verso 13. Evangelho segundo Mateus, 7º capítulo, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Um psicoterapeuta chamado Rollo May escreveu um livro chamado O Homem em Busca de Si Mesmo. Em determinada altura do seu texto, escreveu assim: todo organismo, veja, todo organismo que não se desenvolve no seu pleno potencial, adoece. Eu vou repetir para você digerir. Todo organismo que não se desenvolve no seu pleno potencial, adoece. Você que tem filhos, se lembra de como você
observava com expectativa e desejo o crescimento de seu filho. E como de quando em quando você ia ao médico para saber se o seu filho estava com a altura certa, com os órgãos bem desenvolvidos, com a condição motor adequada. Houve pais que talvez tenham se preocupado porque a criança demorou para começar a falar, demorou para começar a andar, demorou para sair da fralda, demorou para deixar mamadeira, chupeta, enfim, demorou para fazer transições. E isso sempre deixa os pais muito preocupados, porque internamente eles têm esse reconhecimento de que é preciso desenvolver-se plenamente em cada fase da vida, desenvolver-se plenamente em cada área da vida, desenvolver-se plenamente em cada desafio da vida. Porque todo organismo que não se desenvolve no seu pleno potencial para o momento, para a circunstância, para o que está posto, enfim, adoece. Vale para os nossos relacionamentos, vale para um casamento que não se desenvolve, que não cresce, que não se fortalece, em que um não cresce ou o outro não cresce, em algum ponto dessa trajetória estará adoecido, enfermo. Vale até para a vida profissional. Se você não cresce, em algum momento você começa a voltar para trás. Há muitos anos eu digo que viver é como dirigir um carro sem freios na subida. Se você parar de acelerar, você começa a voltar para trás. Ficar obsoleto, perder o seu lugar, deixar de ser relevante, são coisas que acontecem fatalmente quando uma pessoa para de se desenvolver, de crescer, de se aperfeiçoar. E isso vale também para a fé. Se nós não crescemos, nós adoecemos espiritualmente. Se nós não nos desenvolvemos, cedo ou tarde, nós estamos vivendo os velhos e mesmos dramas de uma vida infantil, espiritualmente falando. Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada, por exemplo, o apóstolo Paulo, indignado com a igreja, diz: vocês já deviam ser mestres. O autor da carta aos Hebreus diz: eu queria dar a vocês alimento sólido, mas vocês estão de novo precisando de leite espiritual. E o próprio apóstolo Paulo também disse: até que cheguemos à perfeita maturidade, à estatura da semelhança de Jesus. É preciso crescer, é preciso se desenvolver. Você não tem, com todo respeito, mas também com toda autoridade, você não tem o direito de estacionar. Você não tem o direito de achar que sua vida já está no ponto que você desejava, porque a sua vida nem sua é. Moisés um dia achou que já estava tudo encerrado. E aos 80 anos ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. E Deus o estava levantando para uma nova missão no mundo. Abraão tinha 75 anos de idade, quando o Senhor lhe visitou e disse: eu lhe darei um filho, e você será pai de nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, minha irmã, você não faz ideia do que Deus ainda pode realizar através da sua vida. Você não faz ideia. Nós não temos o direito de nos estagnarmos, de nos paralisarmos, de nos acomodarmos nessa vida. Não temos o direito. É preciso crescer. Quem não cresce, adoece. Quem não cresce, cedo ou tarde, já não consegue mais enfrentar os desafios da vida. O texto que nós lemos, ele nos faz um desafio extremamente profundo, que é o desafio da maturidade espiritual.
Crescer é fazer um movimento na direção da maturidade. Pela manhã, eu disse para os que estavam aqui que envelhecer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Todos nós estamos envelhecendo e nada podemos contra isso, se não retardar um pouco alguns efeitos. Quem está com botox em dia aqui? Além do pastor Juba, que eu percebi que retocou bem. Contra o envelhecimento, nada podemos fazer. Todos envelhecemos. Mas a maturidade não é automática. A maturidade é uma escolha. A maturidade é uma busca. A maturidade é um permitirmos-nos sermos trabalhados por Deus. Ah, como eu quero que você entenda que você veio aqui essa noite para que o Senhor trabalhe em você. Trabalhe sua vida e faça você mais parecido com aquilo que Ele idealiza no coração dele para você. Maturidade espiritual é o tema desse texto. Por quê? Porque esse texto está num contexto que você conhece bem. O mais famoso sermão que Jesus pregou, que nós chamamos de Sermão do Monte. Sermão do Monte está colocado no início do ministério de Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus é batizado por João, é tentado pelo diabo, e de repente já está pregando, as multidões o estão ouvindo, e ele faz esse sermão maravilhoso. E é um sermão que trabalha praticamente todos os temas da vida cristã. Por exemplo, identidade. Sermão do Monte, capítulo 5, a partir do 3º verso, começa a nos declarar quem nós somos em Deus. E uma das verdades sobre nós, na presença de Deus, é que nós somos felizes. A felicidade não é algo que nós desejamos um dia alcançar, é algo que já faz parte da nossa realidade. Nós não estamos em busca da felicidade, nós vivemos felizes porque pertencemos a um Deus maravilhoso que nos ama e já escreveu nosso nome no seu livro. Bem-aventurados vocês são, Jesus diz. Felizes vocês são. Vocês querem saber quem vocês são? Vocês são os felizes dessa terra. Porque ainda que vocês chorem, vocês sabem que serão consolados. Porque ainda que vocês tenham fome e sede, vocês sabem que serão fartos. Porque ainda que vocês sejam perseguidos, vocês sabem que Deus os livrará. Porque ainda que vocês tenham que buscar paz e tentar fazer a paz e lutar pela paz, vocês sabem que serão chamados filhos de Deus. Ainda que vocês tenham que andar em pureza e sacrificar a carne e lutar contra o pecado, vocês sabem que vocês verão a Deus. Vocês sabem, mesmo tendo que se humilhar diante da vida, que vocês são donos do reino dos céus. Que às vezes felicidade não é sobre o que estamos vivendo, é sobre o quanto nós entendemos que mesmo essas circunstâncias não podem nos roubar daquilo que nós realmente somos. Só que Jesus diz, vocês não são só os felizes, vocês são também os missionários desse mundo. Porque vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E note que Jesus não diz, alguns de vocês são, não diz vocês deveriam ser, não diz talvez vocês sejam, ele diz vocês são. Vocês são o sal da terra, o problema é que às vezes não salgam. O sal não deixa de ser sal porque não salga, mas é um sal que não serve para nada. A não ser para ser lançado, Jesus diz, e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, o problema é que às vezes não iluminam. É como a luz colocada dentro de uma caixa, debaixo de uma cama, debaixo de uma mesa. Não, ela tem que ser colocada no velador, de onde ilumine toda a casa. Então brilhe a luz de vocês, olha que palavra forte que Jesus diz, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vocês são os representantes de Deus no mundo. Vocês são o sal que salga, que conserva, que abençoa. Vocês são a luz que ilumina. Vocês revelam quem é Deus para aqueles que ainda não conhecem. Identidade. Se você não sabe quem você é, você vive perdido em seus próprios medos, ansiedades, preocupações.
Quem sabe quem é, descansa na certeza de que está seguro nas mãos de um Deus que não falha. Quando Jesus termina de falar sobre identidade, ele começa a falar sobre caráter. Capítulo 5, a partir do verso 17, Jesus pega pesado com a religião. Porque uma coisa que Jesus sempre quis que nós entendêssemos é que Deus não nos chamou para sermos religiosos, Deus nos chamou para sermos espirituais. A palavra religião na Bíblia praticamente não aparece, e onde ela aparece é uma questão de servir os outros. Se alguém é religioso, mostre em prática, abençoe órfãos e viúvas, faça o melhor. Nós não fomos chamados para ter uma religião, nós fomos chamados para andar com Deus. Nós somos chamados para deixá-lo tratar os nossos corações, nós estamos aqui para que Ele nos molde. Então Jesus faz uma série de frases, de reflexões, de afirmações, muito pesadas até. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não matem. Mas eu digo, se alguém odeia, já está matando. E quem que nunca odiou? Quem que nunca guardou mágoa? Vocês ouviram, não adulterem, mas eu digo, quem olhar com intenção impura já fez. Pronto. E nós achando que está tudo bem. Vocês ouviram o que foi dito. Se jurarem, cumpram. Eu digo, não jurem, porque vocês não estão no controle de nada. E assim Jesus vai ressignificando a lei do Antigo Testamento e dizendo, não é sobre comportamento, é sobre coração. Não é sobre cumprir uma cartilha religiosa, é sobre deixar Deus perscrutar os segredos da alma. O religioso consegue esconder bem os seus pecados. O espiritual tem cada vez maior consciência de que é pecador. Porque diante de Deus, irmãos, diante de Deus, quem consegue se sentir bem consigo mesmo? Diga para mim. Se a gente está um pouco acima do peso e fica do lado de uma pessoa magra, a gente se sente mal? Vai tirar uma foto, chega um sujeito magérrimo, forte do meu lado, eu falo, vai para o outro lado, amigo. Vai cada um cuidar da sua vida. A comparação incomoda. A mulher está se achando super legal. Quando publica uma foto dela na rede social, do lado da outra, ela fala, meu Deus, eu sou assim? É a comparação que choca. Você avalia as coisas por comparação. Você só sabe que uma coisa é boa ou ruim por causa de uma referência a outra. Por que você diz, essa comida não está boa? Porque você já comeu em outro lugar. Senão, o máximo que você pode dizer é gosto ou não gosto. Mas se você diz não é boa, é porque você tem uma referência prévia. Se você diz um hotel não é bom, é porque você já ficou em um hotel melhor. Se você diz essa igreja não é boa, é porque você não sabe nada da vida. Porque não tem melhor. É por comparação que a gente faz a avaliação. Eu tenho um carro, um bom carro, gosto do meu carro, um carro novo, um carro bem legal. Aí um dia desses um amigo ligou em casa e falou, vamos dar uma volta, tomar um café? Eu falei, vamos. Chegou lá, me buscou de BMW. Linda, enorme. Eu entrei e falei, rapaz, carro bonito. Ele falou, aperta esse botão. Eu apertei e o banco começou a fazer massagem em mim. Tomamos café, voltamos, me deixou em casa, eu entrei, passei pela garagem, vi meu carro e falei assim... Pff. Desde então, o Cristiano senta no banco de trás e vai me massageando. Não? Valeu a tentativa. Se eu me sinto diminuído diante de pessoas,
se eu me sinto diminuído diante de circunstâncias, imagine quando eu me vejo frente a frente com o Deus dos céus, Criador de todas as coisas, juiz de vivos e mortos. Todos os homens de Deus na Bíblia, todos, quando estiveram frente a frente com o Senhor, temeram. O pai de Sansão, Manoá, disse: mulher, eu acho que vou morrer. E inadvertidamente eu vi um anjo do Senhor. João, no Apocalipse, cai aos pés do Senhor e tem certeza que está morrendo. Isaías diz: ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. O impacto da presença de Deus na nossa consciência e o resultado nessa certeza de que somos pecadores e precisamos da graça dele. Ninguém que conhece a Deus se acha alguma coisa. Ninguém. Ninguém que conhece a Deus se acha bom. Por isso que a religião é desmascarada por Jesus, porque era um festival de gente que se achava ótima. Todo mundo melhor que todo mundo. E Jesus diz: diante do Pai, todos estão nivelados por baixo. O apóstolo Paulo entendeu isso, que disse: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. São afirmações fortes. Para destruir você? Não. Para acabar com a sua autoestima? Não. Para poupar você do caminho do orgulho, da sedução, do caminho da arrogância, da soberba, e manter você nesse lugar em que você depende e bebe da fonte da graça desse Deus maravilhoso, que ama você como você é, e apesar de tudo. Quando chega o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte está lá, e as pessoas estão ouvindo, e o texto que nós lemos diz que ele ensinava como quem tem autoridade, não como os religiosos. Jesus começa a falar da espiritualidade propriamente dita. Identidade, caráter, espiritualidade. Como que Jesus trata esses temas? Ele fala, por exemplo, do jejum. E o que ele diz sobre o jejum? Deve ser feito em segredo. Está jejuando? Passe uma água no rosto. Ninguém precisa saber. Não jejue na semana que a sua sobrinha vai casar e vai ter festa. Você só vai acabar aparecendo na frente dos outros. Já pensou você na festa do casamento e alguém diz: vai uma coxinha? Não, obrigado. Não gosta? Não, estou de jejum. Vai um quibe? Não, estou de jejum. Vai um croquete? Você já está pensando que casamento é esse, né? Faz semblante de coitado, de sofrido, para poder dizer para as pessoas: veja como eu sou espiritual. Jesus diz: não, lava o rosto, põe um sorriso aí. Ninguém precisa saber do que você está fazendo com Deus e para Deus e na presença dEle. Quando você for dar esmola, a mesma coisa, a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. E é tão curioso isso, né? Porque a gente está num mundo em que as pessoas, ao fazerem qualquer coisa boa, já querem divulgar. O sujeito hoje, na hora de dar um dinheiro para um mendigo na rua, ele está filmando. Ah, é para estimular os outros a fazerem. Ah, é para mostrar que tem jeito. Não, é só para mostrar mesmo. Jesus está dizendo isso. Não saiba a mão direita o que a esquerda está fazendo. Não conte vantagem, porque aí você perde a recompensa no céu. Se você faz o que faz por causa de Deus, tem uma recompensa. Se faz o que faz por causa dos homens, que eles recompensem então. E o mesmo vale para a oração. Se for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto recompensará. E sempre me chamou a atenção Jesus usar o verbo ver aqui. Teu pai que te vê em secreto.
Eu confesso que eu esperava que fosse o teu pai que te ouve em secreto. Mas aí eu entendi que oração é muito mais alguma coisa que Deus vê do que alguma coisa que Deus ouve. Por quê? Porque Ele não precisa das nossas palavras para ver o que está no nosso coração. Fecha a porta. Por quê? Porque só quem tem absoluta confiança no cuidado de Deus pode fazer a vida cristã um tributo de adoração sem precisar se preocupar com o que os homens pensam. Tanto que, ainda no capítulo 6, depois de ter falado sobre todas essas práticas espirituais, Jesus fala que o maior inimigo da vida espiritual é a ansiedade. No Sermão do Monte, Jesus não fala do diabo. No Sermão do Monte, Jesus não fala de demônios. No Sermão do Monte, Jesus não fala de batalha espiritual. O inimigo que Jesus identifica no Sermão do Monte é a ansiedade. É essa fenda que se abre na sua comunhão com Deus por causa das preocupações dessa vida. A criança ansiosa não ouve a voz do pai. A criança ansiosa não confia na palavra da mãe. A criança ansiosa não se joga nos braços do seu pai porque não acredita que está segura. Um dia um artista de circo foi visitar uma cidade, encontrou 2 prédios no centro da cidade, um de um lado da rua, outro do outro, lançou um cabo de aço entre um e outro e começou a atravessar de um para o outro, apenas equilibrando-se com uma vara. De repente, as pessoas começaram a se juntar ali. E, de repente, as pessoas começaram a aplaudir. E, de repente, as pessoas começaram a ficar excitadas, entusiasmadas, maravilhadas, porque ele já não apenas passava com uma vara, ele passava com bolas, fazendo malabarismos, ele passava com itens maiores, até que ele começou a atravessar com uma carriola. E ele atravessava de um lado para o outro com aquela carriola, de um lado para o outro com a carriola, e o povo aplaudia, estava impressionado. E uma hora ele perguntou: vocês acreditam que eu posso passar quantas vezes eu quiser de um lado para o outro? Disseram sim. Vocês acreditam que eu posso levar o que eu quiser de um lado para o outro? Todo mundo disse sim. Quem quer entrar na carriola? Vai lá, Ju. Entra lá, irmão. Quem quer entrar na carriola? Aí muda de figura, entendeu? Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Sim! Você crê que Deus é bom e tem um propósito em tudo? Sim! Você crê que Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida? Sim! Quem quer entrar na carriola dele? É confiança demais, né? Vai que bem na minha vez ele tropeça. Vai que bem na minha vez acontece alguma coisa. Vai que bem na minha vez o cabo arrebenta. O maior inimigo da vida cristã não é o diabo, porque o diabo não pode fazer o que você não permitir. E, em última instância, o que Deus não permitir. Mas a sua ansiedade pode afastar você de Deus. A ansiedade não é pecado, mas é uma força que faz com que você tenha dificuldade em confiar, entregar e descansar. Por isso Jesus termina esse trecho do sermão dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não se preocupem com o dia de amanhã, o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu desafio. Quando vem o capítulo 7, Jesus entra no 4º tema do Sermão do Monte: relacionamento. E ele trata os relacionamentos de modo interessantíssimo. Por quê? Porque ele diz assim: não julgue as pessoas. A medida que você usar, vai ser usada contra você. Antes de ajudar alguém a tirar um cisco do olho, tira a trave do seu. Não dê o que é sagrado aos cães, nem jogue pérolas aos porcos. Agora eu entendi esse versículo, porque se Jesus está dizendo para eu olhar para mim antes de olhar para o outro, então quando eu souber quem eu sou de fato e entender a verdade sobre mim, não posso dizer isso para qualquer um. Sabe por que muitas vezes a gente sofre? Porque confia em pessoas que a gente não devia ter confiado. Sim ou não?
Já confiou em alguém que decepciona você? O psicanalista francês Jacques Lacan diz assim: quando a gente fica decepcionado, a gente sempre está enganado. Por quê? Porque quem confiou foi você. Quem achou que a pessoa não ia falhar foi você. Quem apostou todas as fichas foi você. E a Bíblia sempre disse: maldito o homem que confia no homem. Então não dê suas pérolas aos porcos, significa não entregue a verdade mais íntima do seu ser para quem não sabe lidar com isso, porque o problema de dar pérola para o porco é que o porco não sabe o que é uma pérola. O problema de dar coisa sagrada para um cachorro é que o cachorro não sabe o que é uma coisa sagrada. Então você leva o que você tem de mais profundo e verdadeiro para quem sabe o valor disso. Por isso que na sequência do versículo 6, não deem o que é sagrado aos cães, no capítulo 7, Jesus diz: peçam e ser-vos-á dado. Ou peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a todo que bate a porta será aberta. Qual de vocês, mesmo sendo mau, não sabe dar uma coisa boa para o filho? Deus dá coisas boas a todos os que pedem a Ele. E aí vem o versículo 12, que é a lei de ouro do cristianismo, como alguns dizem. E tudo o que vocês querem que as pessoas façam para vocês, façam para elas. Essa é a lei e a profecia. Olha que palavra linda. Relacionamentos só são uma bênção em Deus. Em Deus. Sem Deus, relacionamentos não têm chances de permanecer quando as coisas ficam difíceis. Então você está acompanhando comigo e está entendendo quantas áreas Jesus quer tratar em nós nesse sermão. Mas no final, Jesus já falou sobre identidade, Jesus já falou sobre caráter, Jesus já falou sobre espiritualidade, Jesus já falou sobre relacionamentos, agora ele vai tocar no tema maturidade. Porque ele vai dizer que as pessoas maduras no reino de Deus já entenderam 4 verdades sobre a vida. E a primeira é: tudo que tem valor custa. Diga comigo: tudo que tem valor custa. Isso é uma coisa que eu e você aprendemos na maturidade da vida, que o que tem valor custa. Um dia Davi, já velho, tendo pecado contra Deus, resolveu oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele foi na propriedade de um homem que diz: fique à vontade, faça os seus sacrifícios, use os animais que você quiser, e no final não precisa me pagar nada, você é o rei de Israel. Davi olhou e disse: faça as contas e me diga quanto eu devo, porque eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Bonito, não é? Eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Uma das coisas mais difíceis nessa geração é ensinar às crianças o valor das coisas. Quando eu era pequeno, eu dizia: pai, compra. Ele falava: não tem dinheiro. Eu falava: tem sim. Ele puxava os bolsos da calça para fora e dizia: não tenho. E aquilo era suficiente para eu ficar com dó do meu pai. Meu pai é pobre, eu pensava. Ele nunca tem dinheiro. Hoje, um pai diz para o filho assim: não tem dinheiro. Ele fala: passa cartão. Passa cartão. Não tem mais o símbolo de pôr os bolsos para fora, porque as crianças de hoje nem dinheiro vêm mais. E alguns adultos também faz tempo que não vem, né, irmão? A notona de 100, né? A de 200 saiu, dessaiu e eu nunca nem vi. Como ensinar para uma criança o valor das coisas? Relacionamentos abençoados custaram muito para quem os tem. Perdão que foi
estendido, andar segunda milha, dar a túnica e a capa, ceder. Na maturidade a gente entende que o que tem valor nessa vida custa. Custa a gente ter uma família, e não é valor financeiro apenas, é dedicação, é entrega. Custa ser pai, custa ser mãe, custa ter uma empresa saudável, custa muito. Essa geração que acha que vai ter uma ideia, vai colocar na internet, vai vender por 1 bilhão, não entendeu ainda o que a vida é. Custa você construir uma carreira, custa você construir uma aposentadoria, custa você manter a saúde. Custa. Custa a gente ser crente. Não no sentido de que a gente paga o preço da nossa vida, mas a gente paga um preço de discipulado. Dietrich Bonhoeffer disse assim: a salvação é de graça, mas o discipulado custará a sua vida. Custa ser cristão. A renúncia do desejo carnal, o amor ao próximo que não o merece, a oração quando dá vontade de sair atropelando com as próprias forças, custa ser crente, irmãos. Só Deus sabe o quanto custou para mim e para você estarmos aqui hoje. Só Deus sabe. Custou as nossas contribuições mensais, semanais, especiais. Custou a nossa vinda aos cultos para ouvir a palavra. Custou a gente educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Custou conviver com pessoas que nos fizeram mal. E só quem paga o preço não deixa se perder. Só quem paga o preço defende e protege diante dos riscos e das ameaças. O que veio de graça, vai de graça. Você não pagou preço nenhum por alguma coisa, e isso se perdeu, você olha e diz assim: ah, não custou nada mesmo. Eu estou aqui hoje, 50 anos depois, porque só Deus sabe o quanto custou para eu estar aqui hoje, 50 anos depois. E se Deus quiser, os próximos 50 anos, eu vou continuar pagando esse preço, porque vale a pena. Ele pagou o maior preço por mim. Deus não nos tratou como coisas gratuitas. Quando Deus pensou em nos salvar, Ele não pensou em mandar um anjo subir num monte, tocar uma trombeta e falar algumas coisas. Quando Deus decidiu nos salvar para mostrar o quanto nós temos valor, Ele pagou um preço altíssimo. A vida de seu filho. Por isso Jesus, no versículo 13, diz: entrem pela porta estreita. Irmãos, em nome de Jesus, e por favor, entrem pela porta estreita. Na maturidade a gente sabe que o caminho fácil não leva a lugar nenhum. Irmãos, é fácil ter um casamento abençoado? Aí a mulher pensa assim: ainda mais que os homens são difíceis. E os homens pensam, mas não falam, porque não querem confusão. É fácil criar um filho? É fácil trabalhar todo dia, quando tem vontade e quando não tem? É fácil administrar dinheiro? Entre pela porta estreita. Não é fácil ser cristão. Jesus nunca nos iludiu sobre isso. Ele disse: no mundo tereis aflições. Primeira coisa que todo mundo que tem alguma maturidade sabe é que o que tem valor custa. Segunda coisa que todo mundo que amadureceu um pouco na vida sabe é que as aparências enganam. As aparências enganam. Qualquer um que já entendeu a vida um pouquinho sabe que as aparências enganam. As nossas avós tinham uma frase que devia estar na Bíblia, mas por razões teológicas não está. Quando a esmola é muita,
Olha como todo mundo sabe. Esses ditados populares, nem tudo que reluz é ouro. São ditados que foram sendo cunhados à medida em que nós fomos percebendo que as aparências enganam. Quem aprendeu essa lição muito profundamente no Antigo Testamento foi o profeta Samuel. Ele foi enviado por Deus à casa de Jessé para escolher um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Quando Jessé começou a apresentar seus filhos, o mais velho era um cara lindo, maravilhoso, como todo mais velho, era o cara lindo da família. Quem é mais velho aqui? Dos mais velhos, quem concorda com o que eu acabei de dizer? Testificou. Quando 2 ou 3 concordam, há testificação. O Samuel ficou encantado, sujeito alto, bem postado, era soldado. Ele diz consigo mesmo, certamente aí está o escolhido de Deus. O Senhor o repreendeu na hora. Não atentes, diz a palavra, não atentes para a sua aparência, para a sua estatura, eu não o escolhi. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Por isso, toda pessoa madura sabe que, não podendo confiar nas aparências, tem que confiar em Deus. Por isso, toda pessoa que amadurecer um pouquinho na vida, antes de tomar decisões, ora. Porque as aparências enganam. Tem negócio que parece ótimo e depois vira um pesadelo. Tem gente que parece maravilhosa e depois é o próprio demônio. Tem coisas que parecem espetaculares e depois viram um tormento. E se nós tivéssemos orado um pouco mais, buscar a direção de Deus, talvez estivéssemos livres de passar por isso. Por que você diz talvez, Marcelo? Porque às vezes Deus permite. Tem coisas na minha história que eu sei que eu não teria entrado se tivesse orado um pouco mais. Mas é todo mundo tão legal, é tudo tão maravilhoso, tudo parece tão promissor, tudo parece tão perfeito. Como pode dar errado? E dar errado da pior maneira, retumbantemente. A Bíblia fala de um dom, que é o dom de discernimento espiritual. Um dia o apóstolo Paulo, que tinha esse dom, estava pregando numa cidade, e do lado dele havia uma moça, que enquanto ele ia pregando, ela ia atrás dizendo assim, ouçam o que esse homem tem a dizer, porque ele é um santo homem de Deus. Olha a frase dela, ouçam o que esse homem tem a dizer, porque ele é um santo homem de Deus. Ela faz isso uma vez, ela faz isso 2, ela faz isso 3, de repente o apóstolo Paulo vira para ela e fala assim, sai, espírito imundo. E a mulher cai e o demônio deixa ela. Por quê? Como que Paulo percebeu que aquela moça que só estava tentando ajudar, estava endemoniada? Discernimento espiritual. No fundo, ela era uma profetisa da cidade que queria, depois que o apóstolo Paulo fosse embora, capitalizar com o fruto do ministério dele e levar todo mundo de volta para onde já estava. Por mais que o que ela falava parecia tão bonito, a quem ela servia era outra coisa. Por isso Jesus diz assim, verso de número 15, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Terceira coisa, que todo mundo que tem alguma maturidade já entendeu. Não é só o que a gente fala, mas é também o que a gente faz. Não é só o que a gente fala, é o que a gente faz. Nós não seremos reconhecidos, reputados como bênção, só porque falamos bonito. Nós não desfrutaremos o melhor que Deus tem para nós só porque o nosso discurso é interessante.
Importa que a nossa vida confirme o que a gente fala. É uma sintonia entre o falar e o fazer, entende isso? Coerência. O apóstolo Paulo disse assim: tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam para a glória de Deus. No mundo da maturidade, não existe essa de faço o que eu falo e não faço o que eu faço. Toda pessoa madura já entendeu que não basta falar, é preciso dar o exemplo. Um dia disseram para Albert Schweitzer, famoso missiólogo, concertista, intérprete de Bach, médico, um homem extraordinário. Alguém disse para ele: você considera que o exemplo é uma forma de educar? Ele respondeu: o exemplo não é uma forma de educar, é a única. Os nossos filhos não imitam o que dissemos, mas o que vivemos. O seu filho daqui a alguns anos não se lembrará das coisas que você disse, não da maioria delas, mas se lembrará do que você fez, de como você era dentro de casa, do exemplo que você dava. Nós não vamos ganhar o mundo porque enchemos o mundo com a nossa pregação. Nós vamos ganhar o mundo quando o mundo entender como é a nossa vida com Deus. Porque o dia que alguém olha e vê o caráter da sua vida com Deus, não consegue negar a verdade de Deus na sua vida. Na maturidade, a gente fala menos e age mais. Na juventude, a gente falava um monte, lembra? Sabia tudo. Jovem, às vezes, sabe tudo. Eu, quando era jovem, sabia tudo. Aí fui envelhecendo, já não sei mais um monte de coisa que eu achava que eu sabia. Quanto mais velho, então, meu Deus, sabe nada. Tudo é dúvida. Não no sentido de que eu não tenho certezas, mas aquela opinião que é a última bolacha do pacote, aquela certeza que ninguém tem nada para aprender mais, isso passou na nossa vida. A gente se espelha em gente que faz a diferença. Não é sobre falar, é sobre viver. Karl Barth escreveu que nós somos chamados a viver o que pregamos. Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, cujos sermões são conhecidos no mundo inteiro, num determinado sermão disse assim: para falar ao vento bastam palavras, para falar aos corações é necessário vida e obras. Sabe onde isso acontece? Dentro de casa, o marido já falou tanto que vai mudar que a esposa não acredita mais, porque ele não muda. A mulher já falou tanto que vai mudar que o marido não acredita mais, e ela não muda. Quando eu atendo alguém que está com um relacionamento destruído, muitas vezes eu digo: pare de fazer promessas, comece a fazer movimentos. Não, porque se você ficar comigo, eu vou fazer diferente. Não, porque eu vou fazer tudo que você está pedindo. Não, porque eu vou. A pessoa não acredita mais. Mostre. O apóstolo Tiago pergunta na sua carta: alguém entre vocês é sábio e compreende a vida? Demonstre em procedimento correto, em atitude abençoada diante de Deus. Na maturidade, a gente dá menos valor ao discurso e dá mais valor aos frutos e à vida de uma pessoa. Olha o que o texto diz, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso aqui é muito forte. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Gente, esse povo aqui era povo firme, hein? Era povo de igreja cheia, esse povo aqui. Eu não consigo dizer para Deus: em Teu nome profetizei, eu consigo. Agora, em Teu nome expulsei demônios? Expulsei. Em Teu nome fiz muitos milagres?
O currículo aqui é top, hein? Esse aqui é o sujeito que quando chegar no céu, você vai ficar na cola dele ali, ó. Certeza que ele entra. Aí olha a resposta de Jesus: eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim. Eu não gosto nem de pensar. E por último, para terminar e a gente orar. Última coisa que toda pessoa que tem alguma maturidade já entendeu. Que a diferença não é sobre sofrer ou não, é sobre permanecer. Diga, a diferença não é sobre sofrer ou não, é sobre permanecer. Apenas para você digerir a ideia. Qual que é a ideia? Na juventude, a gente acha que a vida é dividida entre pessoas que sofrem e que não sofrem, pessoas abastadas e não abastadas, pessoas com acessos e sem acessos. Na maturidade, a gente sabe que a vida não é sobre o que a gente tem ou não tem, o que a gente sofre ou não sofre, o que a gente passa ou não passa. É sobre como a gente enfrenta cada uma dessas coisas. Na maturidade, a gente sabe que passou, talvez está passando, e ainda vai passar por muita coisa nessa vida, mas vai permanecer, porque fiel é aquele que prometeu. Veja o que o texto diz: quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como alguém que constrói a casa sobre a rocha. Vêm as chuvas, veja, as chuvas não são impedidas de vir. Transbordam os rios não são impedidos de transbordar, sopram os ventos, eles não são impedidos de soprar, esses fenômenos dão contra a casa não está isenta de passar pelas intempéries. É na imaturidade que a gente diz que as coisas só acontecem com a gente. Já ouviu gente dizer assim? Tudo só acontece comigo, tudo de errado só acontece comigo. Uma vez eu atendi um jovem adulto, tinha 32 anos que eu me lembro, há muitos anos isso já, e ele chorava, 32 anos, bonito, saudável, chorava, e eu me lembro porque foi ali que eu entendi que homem não sabe chorar, mulher chora bonito, mulher quando começa a chorar no consultório, você estende a caixinha de lenço, ela pede licença, pega um lenço na pontinha, puxa, dobra, chora, mas chora bonito. O homem chora, aquilo começa a correr no rosto dele. De repente ele pega, você põe a caixa de lenço, ele pega com a mãozona cheia assim, puxa tudo, vem mais, ele puxa mais, vem mais, ele puxa mais, amassa, passa assim, aí fica um negócio no nariz dele aqui, ó. Quando acabou a caixa de lenço, eu falei, não vou dar mais não. Já não está compensando aqui. E depois de chorar desse jeito, olhou para mim e perguntou: na sua história de analista, você já tinha atendido uma pessoa tão sofrida como eu? E a dor dele é que a namorada não queria voltar para ele. E eu entendia por quê. Se eu conhecesse ela, eu ia falar: filha, foge que é cilada. É na imaturidade que a gente acha que o universo conspira contra nós. Que quando está tudo para dar certo, dá tudo errado. Que a gente só tem drama na vida para contar. É na imaturidade que a gente olha para a nossa história, a partir dos episódios ruins, que a gente pinça arbitrariamente, faz uma nova linha e começa a contar como se essa linha fosse a história toda. Na maturidade, todos nós sabemos que a vida tem altos e baixos, momentos maravilhosos que nós vivemos e momentos terríveis que nós passamos. Todos nós. Ninguém é mais ou menos sofrido que ninguém, porque não é sobre o tamanho das lutas, é sobre o quanto elas doeram em nós. Caíram as chuvas. Se você fechar os olhos por um minuto, e não precisa fazer isso, você vai lembrar de vezes que caíram chuvas pesadas sobre a sua vida. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, diz a Bíblia, contra a casa.
Não é que nós estamos aqui porque nunca passamos nada. Nós estamos aqui porque, louvado seja Deus, a nossa casa foi construída sobre a rocha. Pobre de quem ainda constrói sobre a areia. As mesmas chuvas, os mesmos rios, os mesmos ventos, mas a casa não vai permanecer em pé, porque foi construída sobre a areia. Feche seus olhos, por gentileza, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que deseja com todo o seu coração crescer em Deus, amadurecer na presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida que vale a pena ser vivida, deixar para trás as coisas próprias de menino. O apóstolo Paulo disse: um dia eu fui menino, mas eu cresci e deixei para trás as coisas próprias de menino. Infantilidades, vitimismos, fantasias, idealizações, mágoas, rancores. Hoje é dia de você dizer: Senhor, eu não quero mais ser refém das minhas criancices espirituais. Eu quero crescer na Tua presença, amadurecer à semelhança da estatura de Cristo e viver na plenitude do Espírito Santo, pagando preço, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Eu sei que não haverá preço que o Senhor não me ajude a pagar, porque não há prova, nem tentação maior do que podemos suportar. E quando eu me sentir fraco e pobre, o Senhor me suprirá com a Tua graça maravilhosa. Ajuda-nos a pagar o preço. Eu quero orar com pessoas que querem dizer para Deus, que não querem mais seguir as aparências, os enganos, não querem mais cair no engodo e nas ciladas do inimigo. Querem orar mais, buscar discernimento espiritual, viver na presença do Pai. Eu quero orar hoje com você, que não quer apenas discursar sobre a sua fé, mas quer viver pela fé. Não é o que você fala, é o que você faz. Quero orar com pessoas que querem dar o exemplo, fazer a diferença, mostrar com as atitudes que creem num Deus que é maior do que as circunstâncias. Eu quero orar com você que quer construir a sua casa sobre a rocha da identidade firme, a rocha do caráter aprovado, a rocha da espiritualidade verdadeira, a rocha dos relacionamentos saudáveis, a rocha da maturidade. Se for o seu desejo, fique em pé no seu lugar, eu vou orar com você. Eu quero crescer, diga: Senhor, eu quero crescer. Eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu quero amadurecer no Espírito. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Viver para a Tua glória, testemunhar o Teu amor, enfrentar as lutas, não como quem é vítima, não como quem se ressente e reclama, mas como quem sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas e age em todas as coisas para o bem dos que Te amam. Pai, abençoa-nos nessa noite com a graça do crescimento. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Nós queremos viver essa bênção. Talvez haja pessoas aqui cansadas, desmotivadas, desanimadas. Já apanharam tanto, já se decepcionaram tanto. Estão estagnadas, amortecidas, acomodadas no seu vazio existencial. Pai, que nessa noite essas pessoas entreguem tudo no altar. Tudo no altar.
A vida pode ser mais, a vida pode ser mais, a vida pode ser mais. Nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Dá-nos sede, queremos crescer no conhecimento da Tua Palavra, queremos crescer em equilíbrio emocional, queremos crescer em relacionamentos sinérgicos, queremos crescer em esperança, queremos crescer no legado que vamos deixar para a próxima geração. Ajuda-nos, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe.